Ressurgimento, ressurreição. Será que aconteceu mesmo a ressurreição de Cristo Jesus? Hã? Sim, é uma pergunta para que raciocinemos, para que pensemos, para que nos demos oportunidade de refletir sobre. Estamos na Semana Santa. Não tem nada demais você pensar, e aí? Será que a ressurreição de Jesus aconteceu mesmo? Nós vamos abordar esse tema. Fica aí. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa, mas boníssima semana da peregrinação de Jesus, a paixão de Jesus, não é? Semana Santa. Então eu pergunto a você, a ressurreição do Cristo, será que realmente aconteceu? Se a humanidade se debruçasse para estudar, veja bem, estudar os ensinamentos de Cristo, ou estudar a vida de Cristo, creio eu que a humanidade, estaria diferente hoje. Estaria mesmo, pela postura que esse ser demonstrou diante de situações que todos nós vivemos. Aqueles que estudassem e que se debruçassem mesmo cientificamente, eles iriam compreender que há muito mais o Cristo, que muito mais o Cristo ensinou, que muito mais o Cristo tem a nos dar. Infelizmente, eu não entendo por que a sociedade acadêmica ela deixou de lado os ensinamentos do Cristo. Eu não entendo. Pois esse ser, ele é o ser mais inteligente que existe no mundo. E por que a sociedade acadêmica não se debruça para estudar a inteligência do inteligente Cristo planetário? Por que não? Por quê? Será que não há interesses escusos por trás disso? Será que não? Será que fora casual esse desprezo com os ensinamentos de Cristo? Aí eu digo, cadê as religiões? Cadê as religiões para poder abordar esses temas, para poder abrir escolas e faculdades onde o tema sabedoria plena, o líder dos líderes, ser estudado ali nessas escolas? Cadê as religiões para chamar os seus adeptos e dizer, vamos estudar a inteligência do ser mais inteligente? Mas se as próprias religiões que se consideram cristãs, que acreditam nos ensinamentos do Cristo, não fazem, dão brechas aos que querem opostamente ofuscar essa mensagem libertadora, assim o faça. Por isso precisamos gritar. Veja bem, gritar não é falar mais alto, usar a voz, mas é gritar a nossa fé em todos os âmbitos da vida. É preciso sim afirmar, eu acredito no Cristo. Não com fanatismo, não com uma fé irracional, não, mas com uma fé lógica, buscando respostas claras, onde a ciência tem a responsabilidade de trazer. Mas como a ciência irá trazer a ressurreição de Cristo se ela não se debruçar sobre? E eu digo para você, infelizmente, há muitos que trabalham contrário aos ensinamentos, porque o ensinamento do Cristo é de libertar. E aqueles que querem aprisionar, pois se você aprisiona, você tem domínio sobre o seu prisioneiro. Se você liberta, você não tem mais domínio. E nós sabemos que há muitas, mas muitas religiões e há muitos religiosos que trabalham para criar dominados. Infelizmente, dominados pelo medo, como já fora relatado várias vezes aqui,
onde desde os primórdios da humanidade, quando há surgimento da religião, onde dizia, se você fizer isso, você vai morrer no inferno. Se você não se comungar aqui, você não tem direito disso e daquilo outro. Sempre uma imposição por intermédio do medo. Aí vem o Cristo e quebra todas estas cercas, pois o que te liberta é o conhecimento. O que te faz progredir é o amor. O que te faz ser melhor são as atitudes melhores que você toma, quebrando totalmente essa ideia de que você vai crescer, você vai ser melhor porque você está aqui, aonde eu digo que você tem que estar, que você tem essa crença que é esta que vai salvar. Não, Jesus veio para dizer, a salvação está no amor, a salvação está no bem que você aplica naturalmente na sua vida, não na X e Y, mas sim no seu coração. Esta é a mensagem da ressurreição de Cristo. Ele ressurgiu em seu coração? Ele ressurgiu na sua vida? Ele faz parte de você? Ou é apenas uma área pequena da sua existência? Não há mais tempo para dizer, eu sou religioso quando eu vou na minha casa religiosa. Eu sou crente quando eu vou na minha igreja. Não, eu sou crente porque eu creio que Deus está em mim e me acompanha onde eu vou. A minha atitude é de um cristão estando no trabalho, estando em casa, estando numa diversão, num parque, numa praça, num teatro, num cinema. Cristo está em mim porque eu estou nele. Ah, isso é fanatismo? Tá bom, para você, para nós é a realidade. Da mesma forma em que o ar está em mim e me dar a vida, Deus também, Jesus também. Então eu não posso me esconder do ar, como não posso me esconder de Jesus. Eu não posso estar na presença de Jesus a hora que é-me conveniente. É conveniente que Jesus esteja comigo porque eu estou necessitando. Ah, agora não é conveniente porque eu vou fazer coisa errada. Não, não é conveniente, Jesus está aqui. Então, que isso? Não existe isso. Não existe isto. Ele está presente. E você, está presente nele? A mensagem da Semana Santa. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao nosso irmão Adolfo Schutz, mentor espiritual desta casa, que vai falar da ressurreição de Cristo, da presença de Cristo. Vamos falar com Deus. Senhor, consciente de que és onipotente, onipresente, onisciente, tem toda a ciência de tudo o que acontece em nós, conosco, desde o mais profundo sentimento ao maior ou menor dos pensamentos. Dentro desta consciência, Senhor, nós pedimos que não nos falte a luz do entendimento, da compreensão, que não nos falte a Tua paz, para que não nos falte a sabedoria nem a força, pois desejamos, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a cada dia alcançar em nós a paciência, a compreensão e também a prudência, pois queremos ver além das aparências os Teus filhos, Senhor, como Tu mesmo os vês, e assim não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que, no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém
Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Semana onde o Cristo passou por todos os grandiosos desafios na vida carnal, deixando este exemplo para toda a humanidade. Não importando qual seja a dificuldade, persista, continua o seu caminho, pois você irá chegar na ressurreição, ressurgindo na sua vida toda a esperança, toda a confiança, a vitória que tanto você quer, a superação, como assim superou Cristo tudo que ele passou. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém se eleva se não seguir os passos de Jesus, mas sem fanatismo, com racionalidade. Pois os ensinamentos de Cristo não é para cegar, é para iluminar, ampliar, desenvolver. Fanatismo cega, o conhecimento liberta, o conhecimento amplia a visão, o entendimento e compreensão. O que nós recebemos diariamente destes irmãos espirituais, que em nome deste Cristo vem a nós, é claridade, iluminação de compreensão, de conhecimento. E o que fazemos é passar àqueles que desejam, da mesma forma, ter. Como disse o nosso irmão Adolfo Schutz, não engavete mensagens dos Espíritos. Todas devem ser disponibilizadas às pessoas que desejam, assim, tê-las. Então é isso que nós fazemos aqui todos os dias. Nos colocamos à disposição de quem quer estas mensagens, como essa do próprio Adolfo Schutz, falando desta semana, Semana Santa. Então preste atenção nas palavras amorosas, sábias deste amigo espiritual. Quando Jesus foi retirado da sua tumba, um cheiro de lírio perfumava o ambiente. Não havia ali a vibração da mortalha, mas de um nascimento, como se houvesse ali um parto, e um ser de grande luz renascesse, dentro daquelas formas mais humildes, sobre aquela rocha ao qual fora sepultado, com quanto amor ele ali, ao adentrar as casas de todos os apóstolos, ao se deparar com Maria Madalena, ao se deparar com seus amigos de jornada, todos eles espantados, mas fortalecidos ali na fé, porque Jesus confirmara ali tudo que falara sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, sobre a imortalidade, porque aqueles mesmos viram Jesus crucificado, traspassado pela lança do soldado, onde viram ali a figura de um homem ensanguentado, olhando para todos nós, olhando para aqueles homens armados, Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E da mesma forma, no coração de todos nós,
para com aqueles que ainda não entenderam o teor da mensagem. Pai, perdoai-lhes, pois os mesmos ainda não sabem enxergar a Ti e o poder da Sua mensagem e o julgam como um homem qualquer. Ganancioso como é o ser humano, cheio de ambição, onde dizem que se tivessem o poder e o carisma que Tu tens, Senhor, usaria isso para o enriquecimento próprio, esquecendo-se da riqueza eterna. E muitos acabam jogando fora o valor desta missão consagrada, daquilo que, diante de tanto implorar para estar sob esse manto, mas ainda os vícios do passado os impedem de sentir a vibração amorosa do Cristo, que está aí tentando curar o coração, tentando elucidar a mente, para acordardes em tempo, de evitar a dor e o sofrimento de uma exclusão planetária que se aproxima da humanidade. Ali as mensagens no campo físico, enquanto uma matéria o servia, dizendo esta frase: Senhor, Senhor, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. De fato, até hoje pedimos perdão ao Cristo porque fazemos coisas erradas por não saber. Verdade, por não saber. A partir do momento em que nós aprendemos, deixamos de errar, de faltar. Jesus, na sua sábia lição, ou nas suas sábias lições, ele é coerente, pois ele disse claramente: o conhecimento vai te libertando, meus irmãos, pois a falta desse conhecimento é a ignorância que nos leva a cometer muitos erros, muitas falhas, e estas falhas acabam impedindo o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Então Cristo Jesus, sabiamente, ele diz que ao voltar ao mundo espiritual, iria deixar conosco o Paráclito, o Espírito de verdade, aquele que iria ratificar, quer dizer, afirmar tudo aquilo que Jesus já tinha dito e iria falar aquilo que ele não pôde falar, pois a ignorância impedia os homens, os seres humanos, de compreender. Então ele se limitou, ou ele fora limitado pela ignorância da humanidade. Então hoje nós vemos a ação dos Espíritos ratificando tudo que Jesus disse e trazendo mais e mais conhecimento a todos nós. O exemplo está aqui. Todos os dias nós temos a oportunidade de ouvir um irmão espiritual como o nosso Adolfo Schutz acabou de nos falar, trazendo palavras amorosas e sábias sobre a passagem do Cristo Jesus, nos trazendo um outro ângulo de visão. Pois essa história nós já vimos muito, não é? Já ouvimos, mas nesta posição de visão, neste ângulo de visão a qual o nosso irmão Adolfo Schutz trouxe, ela é nova e faz com que entendamos a postura do Cristo diante de todo o Calvário, de todo aquele aparentemente sofrimento. É sofrimento? É, dentro da nossa visão é um sofrimento. Mas será que o Cristo, na sua postura, no seu
esplendor, ele sofreu? Será que ele foi pego de surpresa? É sofrimento? Creio que não. Creio que ele tinha consciência de tudo que ele iria enfrentar e enfrentou com dignidade, dizendo: eu venci e vocês vencerão também. Não creio que o Cristo veio a este mundo e fora pego de surpresa pelas ações. Ora, se eu sei que se eu entrar numa colmeia de abelha e ali chacoalhar aquela comunidade de abelha, elas, por até autoproteção e ignorância, elas vão me picar. Se eu sei disso, será que o Cristo fora um tolo de vir ao meio dos ignorantes, chacoalhar os corações e as mentes para que estas pudessem acordar, despertar? Não saberia que seria picado? Será que ele foi pego de surpresa? Eu não acredito nisso. Não acredito. O Cristo planetário sendo pego de surpresa pelos seus coordenados, almas ignorantes nessa jornada de evolução? Não acredito. Voltamos então com a palavra aí do nosso irmão Adolf Schutz. Assim Jesus ensinou-nos a lavar nossos pés, como a banhar toda a nossa alma, a banhar a nossa mente com a luz do teu amor e limpar o nosso coração de toda a imundície já vivida por nós, para que possamos limpos adentrarmos ao reino celeste com a nossa consciência em paz, de termos vivido o Evangelho e seguirmos aos páramos celestes, conscientes de que cumprimos com a nossa missão, fizemos a nossa parte, multiplicamos os nossos talentos, testemunhamos o teu santo nome pela nossa forma de ser e de agir, na forma de expressar nossas palavras, na forma de estender as nossas mãos para ajudar os nossos irmãos queridos de jornada. A mensagem da fé, da ressurreição do Cristo, do lava-pés, da limpeza da nossa alma. Não há nada mais importante do que buscarmos o reino de Deus e a justiça divina, porque onde quer que estejamos, a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros, como Jesus amou toda a humanidade. Quinta-feira, o dia em que o Cristo fez a última ceia com seus discípulos, o dia em que o Cristo anunciou este novo mandamento. Na quinta-feira, nessa última ceia, Jesus trouxe a maior das maiores, a síntese de todo o seu ensinamento, o novo mandamento: que vos ameis uns aos outros como eu, o Cristo Jesus, vos amo. Esse é o novo mandamento do Cristo, que faz com que reflitamos a nossa postura diante das pessoas
diante das pessoas que nos caluniam, nos perseguem, nos fazem mal. Pois Jesus, ele deixou o exemplo. Ele, consciente de todo o mal a qual ele iria enfrentar, ele disse: Meus filhos, amais uns aos outros como eu vos amei. E depois deu o exemplo, ele amou a Judas que o traiu. Ele amou Pedro, que o negou. E ele amou a todos aqueles que o perseguiu e o crucificou. Então, se ele é o nosso exemplo, qual seria a nossa postura diante das pessoas que nos fazem mal? É preciso raciocinar, pensar, é preciso refletir para saber se realmente eu sou um cristão. Se eu digo que eu sou um cristão, eu não posso agir contrário ao que o Cristo ensinou. Ah, mas ele é o Cristo, ele é a referência, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que perdoar aquele que me persegue, amando-o como Jesus nos amou e nos ama, amando uns aos outros. Ah, Júlio, parece fácil falar, mas não é. Pois é, se eu não agir porque é difícil, eu continuarei sendo um ignorante. Mas se eu trabalhar em mim esse perdão pela ignorância cometida sobre mim, eu vencerei a minha ignorância. Aquele ignorante que me fez o mal, ele deve trabalhar para vencer o mal nele. Mas o mal nele não pode atingir os meus propósitos de evolução. Eu não posso guardar em mim mágoa por um ato de ignorância do ser ignorante. É preciso que eu aplique o novo mandamento do Cristo Jesus em mim. Pois a dependência da minha evolução está nas minhas mãos. Eu não dependo do outro, eu dependo de mim. Eu não perdoo para o outro, eu perdoo para mim. O perdão dado a um ser ignorante é a expurgação daquele mal que ele quis implantar em mim. Obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, nosso irmão Adolfo Schutz, por essa mensagem maravilhosa. Obrigado mesmo. O trecho que trazemos hoje do Livro dos Espíritos está na questão 627 e pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais algumas coisas? Olha bem a resposta. Jesus empregava a miúde na linguagem alegórica e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Então, eu entendo claramente a resposta dos espíritos que, naquela época, não era possível falar abertamente sobre a comunicação como hoje nós falamos aqui com o mundo espiritual. Era impossível explicar àquelas pessoas sobre toda a capacidade da inteligência humana, da mente humana, desta comunicação interplanetária, desta comunicação entre as condições vibracionais, o estágio de evolução, ou o estágio da matéria com o espírito. Era impossível, mas hoje não. E é o que nós estamos fazendo dentro desta bendita casa, esclarecendo aqueles que querem clarear a sua mente da condição, possibilidade, capacidade de comunicar-se com estes que, em nome de Deus, vêm nos ajudar a vencer os nossos desafios. Que uma prece é um diálogo direto com estes irmãos que se prontificam a nos ajudar,
nas nossas batalhas diárias. Obrigado, então, mais uma vez. Obrigado. Quinta-feira, dia da última ceia. Não esqueça. Semana Santa. Bem, trouxemos o quadro aqui no programa Madrugada com Deus, que é um trecho do programa que irá ao ar hoje à noite, quinta-feira, com a Leslie Ávila do Brasil. Então, trouxemos aqui um trecho para que você possa se familiarizar com esta live desta quinta-feira às 18 horas. Presta atenção, ela vem falando sobre a fluidificação das águas. Vamos aqui o tema do encontro de hoje, a primeira lâmina, por favor, é água fluidificada e a fé. Então, todo encontro nosso tem um tema. Talvez a gente não fale claramente, mas hoje eu quis falar claramente. Então, a nossa fé, a fé que Jesus nos pede, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é? Então, é a nossa fé, é a nossa convicção, é a nossa certeza e a nossa reforma íntima de acreditar que somos capazes é o que movimenta tudo na direção da nossa cura. Falei agora há pouco lá embaixo, nunca aceitem um não como resposta. Isso não tem cura, isso não tem jeito. Nunca aceitem isso, porque tudo é possível àquele que crê. Basta que nós tenhamos fé, convicção do tamanho de um grão de mostarda. E as águas fluidificadas, o irmão Bezerra, há muitos anos já nos avisou que chegará um dia onde, mesmo tendo dinheiro, nós não teremos como nem onde comprar remédios. E a única coisa que nós teremos é a água para ser fluidificada. Então, nós ainda temos as drogarias, as farmácias, temos muitos recursos. Não estamos orando e vigiando, a nossa orelhinha não está de pé, nós estamos bobinhos, deixando o tempo passar, música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e ó o tempo passando. A água fluidificada, de acordo com as palavras do irmão Bezerra de Menezes, chegará um momento que será o nosso único recurso. Mas onde que eu compro mesmo para estocar? Não, você não compra água fluidificada. Você fluidifica as águas através da sua prece sincera, da sua verdade, da sua vontade de curar a si e a todos os que estiverem no seu entorno. Nós, com a ajuda dos espíritos, como hoje Bezerra de Menezes fluidifica as nossas águas, na hora do Ângelus, Maria vem. Mas nós podemos fluidificar as águas. Jesus não disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais? O que nos falta? Está aí na tela, a fé. Nós não acreditamos que seja possível que através de uma prece, algo tão singelo possa ter tanto poder. E esses fluidos, essa vibração, essa energia é colocada na água. Por que na água? Primeiro, porque o nosso corpo ele é muito rústico, ele é muito rude para receber a quantidade de energia que nós precisamos. Não conseguimos assimilar. E como o nosso corpo é 70% de água, olha só que inteligência. Então, a água, que é 70% do nosso corpo, é o veículo, é o carreador dessas energias, dessas vibrações, desses fluidos. Então, nós bebemos a água fluidificada, não para matar a sede, como remédio, de golinho em golinho, de pouquinho em pouquinho, de forma que essa água vai se misturando à água do nosso corpo e vai liberando esses fluidos regeneradores, curadores, sanadores. E que, de acordo com as palavras do irmão Bezerra, tem uma inteligência própria. Eles se dirigem ao nosso corpo físico, se dirigem às nossas emoções, se dirigem aos nossos pensamentos. Quantas pessoas têm pensamentos obsessivos e ainda fica achando que é obsessor? É só olhar no espelho, o obsessor está bem no espelho, se olha. Pensamentos, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, ninguém me ama, não tenho sorte. Olha só, você decretando a sua falência. Então, os fluidos ajudam também a quebrar essa obsessão, essa auto-obsessão.
e do espírito também. Então, esses fluidos vão com a sua inteligência aonde eles são necessários. O que nós temos que fazer? Tomar a água fluidificada. Acreditar que nós podemos fluidificar uma água. Acreditar que Deus opera milagres em qualquer elemento da sua criação. E a água, que é 70% do nosso planeta, 70% do nosso corpo, e nós aprendemos, a água é o solvente universal. Obrigado, Leslie Ávila, do Brasil. Esse é o nome dela. Ela tem no nome dela do Brasil. Obrigado, Leslie, de coração, pela explicação, pela explanação de uma forma mais científica, né? Leslie, muito estudiosa, então ela traz aí essas lições a todos nós toda quinta-feira, neste Medicina da Alma. Então a gente convida você que acompanha o Madrugada com Deus, hoje, quinta-feira, às 18h15, logo após a hora do Ângelus, tá certo? Antes da live que o Gilberto faz do canal dele. Então tá aí, é uma opção a você, se não quer ficar sendo influenciado ou influenciada pelas esses veículos de comunicação, essa televisão, nessas televisões. É uma opção. A Casa de Maria te dá essa opção. Creio eu que o programa hoje foi muito bom. Para mim, pelo menos, foi muito bom. Aprendi muito com as mensagens trazidas por estes irmãos. Aprendi mesmo. Quinta-feira, dia em que o Cristo reuniu os seus discípulos e ali trouxe o novo mandamento de Jesus. Você sabe que esse novo mandamento está lá na Bíblia, né? O único, veja bem, entre os 12, o único que anotou esse novo mandamento, sabe quem foi? João Evangelista. E naquela época ele era o mais novo entre os discípulos. Mas foi o único que prestou atenção nesse novo mandamento, que é a síntese de todos os ensinamentos do Cristo. Onde ele diz, põe aí, Caio, o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e amo. Somente assim reconhecereis quem sois verdadeiramente os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros tanto quanto eu vos amo. O único que anotou João Evangelista, um menino, um jovem, e aí deixou para nós essa lição. Semana Santa, quinta-feira. Pensemos nisso. Bom, o programa chega no fim hoje, convidando sempre você que faça parte, esteja conosco. Os desafios são grandes, mas nem se compara com a nossa fé. Os desafios são grandes, mas não se compara com a grandeza de nossa fé. E aí, eu posso falar isso por você também? Eu posso ser o porta-voz aí da sua fé, dizendo que os desafios que você enfrenta são grandes, mas nunca foi, nunca será maior que a sua fé. Então nós estamos aqui por fé, contando com todos para que juntos continuemos com essa mensagem, levando a mensagem do Cristo aos corações. Amanhã estaremos de volta. Olha, meu forte abraço. Amo o Cristo, amo os ensinamentos do Cristo, amo a espiritualidade. Meu Deus, amo a Deus, amo você. Mas amo, que coisa, né? Você não me conhece, cara, me dizer que ama? Ora, pois, por que não? Se você é meu irmão, e aí, agora, peguei, hein? Ué, se somos todos da raça humana, somos todos iguais, com as diferenças por aquilo que assimilamos, mas somos irmãos. Te amo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.